Ok, né? Bom fim de para todos aí. Vamos então ao Nem Céu nem Inferno, né? Eu vou voltar pro capítulo. Não vamos não. Como? Não vamos não. Como assim? Não vamos? Você falou nem céu nem Você inferno. errou o nome. É o céu e o inferno. Oh, é verdade. Eu errei o estudo. Desculpa aí. A gente não ia mesmo. Nem Céu nem Inferno é terça-feira. Ah, hoje nós entraremos no inferno, é verdade. É o inferno hoje. Hoje E, entraremos no e não vai inferno. ser nem céu. Não, já está decidido. Nem o céu nem o inferno, não. É o inferno. É o inferno propriamente dito, né? Isso eu sei. Propriamente. Do jeito que você falou, a gente ia para o purgatório. É bem isso mesmo. Não, melhor, pro umbral, né? Pro umbral, gente. Umbral. Não, umbral é o inferno. De Também acordo tem. com alguns Depende do espíritos. lugar que você vá, né? Depende do lugar que você vá. É. Ai, meu Deus. E só ficou a gente mesmo ou vamos esperar mais um minuto? Já deu 5 minutos. Vamos começar nós. No meu deu mesmo. Vamos começar nós aí. O pessoal falou, é o inferno, hoje eu não vou. É. Então vamos lá. O homem sempre acreditou intuitivamente que a vida futura deveria ser mais ou menos feliz na razão do bem e do mal praticado neste mundo. A ideia, porém, que ele faz dessa vida futura está na proporção do desenvolvimento do seu senso moral e da noção mais ou menos justa que tem do bem e do mal. As penas e as recompensas são o reflexo dos instintos que nele predominam. É assim que os povos guerreiros colocam a sua suprema felicidade, nas honras prestadas à bravura. Os povos caçadores, na abundância da caça, e os povos sensuais, nas delícias da volúpia. Enquanto dominado pela matéria, somente imperfeitamente pode o homem compreender a espiritualidade. Eis porque ele faz das penas e dos gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Imagina que se deve beber e comer no outro mundo, porém mais e melhor do que na Terra, né? Deve ser. E 51, minha nota. Um jovem do cantão da Savoia, ao ouvir a descrição do quadro sedutor que seu vigário fazia sobre a vida futura, perguntou-lhe se nela todos comiam pão branco como em Paris. É verdade. Tendo-se chegado a um certo nível, encontra-se nas crenças acerca da vida futura uma mistura de espiritualidade e de materialidade. É assim que, ao lado da beatitude contemplativa, é colocado o inferno com torturas físicas. Belo começo, né? O homem primitivo, não podendo conceber senão o que via, moldou naturalmente sua ideia sobre o futuro, de acordo com seu presente. Para compreender outras coisas, além daquelas que via diante de si, faltava ao homem primitivo o desenvolvimento intelectual, que só com o tempo deveria alcançar. Assim, o quadro que ele fez dos sofrimentos da vida futura é apenas um reflexo dos males da humanidade, mas em maior proporção. Reuniu nesse quadro todas as torturas, suplícios e aflições que encontrou sobre a terra, sem ter ainda desenvolvido o sentido que o levaria mais tarde a compreender o mundo espiritual. O homem só podia conceber penas materiais, razão porque, salvo algumas diferenças de forma, o inferno de todas as religiões se assemelha. O inferno dos pagãos, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o mais grandioso modelo do gênero, perpetuando-se no inferno dos cristãos, que também ele teve seus poéticos intérpretes. Comparando-os, nele se encontram, exceto pelos nomes e algumas variações de detalhes, numerosas analogias. Em ambos, o fogo material é a base dos tormentos,
porque é o símbolo dos mais cruéis sofrimentos. Mas, estranhamente, os cristãos ultrapassaram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Se estes últimos tinham em seu inferno o tonel das Danáides, a roda de Ixion e a pedra de Sísifo, esses eram suplícios individuais, enquanto o inferno cristão tem para todos as suas cadeiras ferventes, cujas tampas... Caldeiras ferventes, cujas tampas os anjos levantam para observar os condenados contorcendo-se. Legal, né? Que ainda fica tampado lá dentro para. Não, legal é a venda dos ingressos das cadeiras, né? Se chegar na arquibancada, eu queria uma número 50, por favor, mais Não, mas próximo. você vai ver o quê? Essas Mas caldeiras os caras queriam uma cadeirinha, né? Mas pode ser que seja transparente essas caldeiras. É verdade, Fica tampada só para o calor não sair. para não entrar nem o ventinho, né? Deus ouve sem piedade os gemidos desses últimos durante a eternidade. Legal, né? O Deus não tem piedade. Sermão feito em Montpellier, em 1860, tá bom? Um sermão básico. Jamais os pagãos descreveram os moradores dos Campos Elíseos, fazendo apreciação dos suplícios do Tártaro. Como os pagãos, os cristãos têm o seu rei dos infernos, Satã, com a diferença de que Plutão limitava-se a governar o sombrio império que lhe coubera em partilha, mas ele não era mau. Ele apenas aprisionava em seu império aqueles que haviam praticado o mal, porque essa era a sua missão. Mas não procurava induzir os homens ao mal, para se dar o prazer de fazê-los sofrer. Enquanto Satã recruta vítimas por toda parte, comprazendo-se em atormentá-las através de suas legiões de demônios armados de forcados, a revirá-las no fogo. Sueli chegou. A revirá-las no fogo, no fogo. Tem-se de fato discutido seriamente sobre a natureza desse fogo, que queima incessantemente. Você já está no inferno, viu, Sueli? Vou logo avisando. Tem-se de fato discutido seriamente sobre a natureza desse fogo, que queima incessantemente os condenados sem jamais consumi-los. Se seria um fogo de betume ou breu ardente. Pendeu-se para o betume. Nota 53. Espera aí. Sermão feito em Paris, em 61. Os sermões se superam, né? O inferno cristão, portanto, em nada fica a dever ao inferno pagão. Você está no inferno, Sueli. Quem manda atrasar? E o pior, está atrasada. Você ficou para trás, sofrerá. Como você ficou para trás, vai sofrer sozinha, entendeu? Tá sem som, tá sem som. Nós estamos às mesmas considerações. As mesmas considerações usadas pelos antigos para estabelecer a morada da felicidade levaram-nos também a posicionar o local dos suplícios. Tendo os homens colocado a primeira nas regiões superiores, era natural que colocassem o segundo nas regiões inferiores, ou seja, no centro da terra, servindo-lhe de entrada algumas cavidades sombrias e de terrível aspecto. Foi ali igualmente que os cristãos, por muito tempo, situaram a morada dos condenados. Bom passeio para vocês. Reparemos também aí uma outra semelhança. O inferno dos pagãos incluía de um lado os Campos Elíseos e do outro o Tártaro. O Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, estava localizado nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, ou seja, aos lugares baixos, para dali resgatar as almas dos justos que aguardavam sua vinda. Os infernos não eram, portanto, um lugar unicamente de suplício,
da mesma forma que entre os pagãos situava-se também nos lugares baixos. Legal que ele coloca a letra em itálico, né? É. E a morada dos anjos e santos, assim como Olimpo, fixa-se nos lugares elevados, posicionada do outro lado do céu das estrelas, que se acreditava limitado. Essa mescla de ideias pagãs e de ideias cristãs não tem nada que deva surpreender Jesus. Surpreender. Jesus não podia de súbito destruir as crenças enraizadas. Se tivesse descrito as penas e os gozos futuros em sua realidade espiritual, não teria sido compreendido. Faltavam aos homens os conhecimentos necessários para conceber o infinito do espaço e o infinito número de mundos. A Terra era para eles o centro do universo. Não conheciam a sua forma nem a sua estrutura interna. Tudo estava para eles limitado ao seu ponto de vista, e suas noções do futuro não poderiam ir além de seus conhecimentos. Achava-se Jesus, portanto, impossibilitado de instruí-los acerca do verdadeiro estado das coisas. Por outro lado, no entanto, não querendo sancionar com a sua autoridade os preconceitos vigentes, absteve-se, deixando ao tempo a tarefa de corrigir as ideias. Jesus limitou-se a falar vagamente da vida abençoada e dos sofrimentos que esperam os culpados. Mas em parte alguma de seus ensinamentos encontra-se o quadro de suplícios corporais dos quais os cristãos fizeram um artigo de fé. Eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuam até os nossos dias. É verdade que, de tempos em tempos, homens mais adiantados que a média analisaram as penas futuras sob uma ótica mais racional, mas não puderam triunfar sobre a ignorância e sobre as crenças mantidas propositalmente por interesses particulares. Nota 54. Os homens descreveram a vida futura pela imaginação e pelo senso comum dos fatos materiais, criando diversos sistemas e crenças. Em variadas épocas, a verdade foi entrevista por alguns homens, mas essas ideias ficaram em grupos fechados das elites. Mas, afirma Kardec, a massa ignorante permaneceu sob o império dos preconceitos, que geralmente lhe era impostos. Capítulo 8. Agora é tempo de levar a verdade a todos, por meio da fé racional e da liberdade de escolha. Nota do editor, né? As descobertas científicas desalojaram o inferno do centro da Terra, assim como baniram o céu do empírio, mas não destruíram a lei das penas e recompensas, porque esse princípio assenta-se na justiça de Deus. Com o progresso das ideias, a crença apenas se modificou, tomando sentido mais racional acerca da natureza de tais penas e dessas recompensas. Perguntou-se então onde está o inferno, como também onde está o céu. Por um tempo, a crença oscilou, incerta, sobre um e outro ponto. A revelação moderna vem hoje firmar a opinião, mostrando-nos o estado daqueles que sofrem, assim como nos mostra o estado daqueles que são felizes. Pelos exemplos que o Espiritismo coloca diante de nossos olhos, ensina-nos que a alma no mundo invisível sofre por todo o mal que fez, assim como por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante sua vida terrestre. Que a alma não é condenada a uma penalidade absoluta, uniforme e por um tempo determinado. Nota, né? Essa explicação corresponde ao item 16 do resumo das leis da justiça divina, no capítulo 8, que afirma: o inferno é o mesmo para todos,
Nele, o culpado de uma única falta sujeita-se ao mesmo suplício eterno de quem cometeu milhares. Que a alma não é condenada a uma penalidade absoluta, uniforme e por um tempo determinado, mas que sofre as consequências naturais de todas as suas más ações, até que se tenha melhorado pelo esforço da sua própria vontade. Nota: essa explicação corresponde ao item 9 do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8. Que afirma, estando a duração do castigo subordinada ao arrependimento, resulta daí que o espírito culpado que não se arrependesse e não se aperfeiçoasse, jamais sofreria sempre, e que, para ele, a pena seria eterna. A ideia de uma pena eterna é a ilusão daquele que não enxerga o fim de seus sofrimentos, achando tratar-se de um castigo divino. Tudo muda com a realidade de que tudo depende dos esforços de sua vontade. Ela carrega em si seus próprios castigos, e isso onde quer que se encontre, para o que há necessidade de um lugar circunscrito, para o que não há necessidade de um lugar circunscrito. O inferno, então, está onde quer que existam almas sofredoras, como o céu está em toda parte onde existam almas felizes, o que não impede que umas e outras se agrupem por afinidade de posição ao redor de certos pontos. A alma sofre a pena das suas imperfeições no estado de espírito e no estado de encarnação. Mas aquelas que são imperfeitas, sendo excluídas dos mundos felizes, dos quais perturbavam a harmonia, são relegadas a mundos menos avançados, psíquica e moralmente, onde espiam suas faltas pelas tribulações da vida, até que mereçam encarnar em mundos superiores. Se podemos conceber um inferno localizado, será nos mundos de expiação, porque é em torno desses mundos que pululam igualmente espíritos imperfeitos desencarnados, esperando uma nova existência, que, permitindo-lhes reparar o mal que fizeram, ajudará no seu adiantamento. Por conta da localização do céu e do inferno, as seitas cristãs foram levadas a admitir para as almas apenas duas situações extremas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária, momentânea, da qual, ao sair, as almas passam sem transição à morada dos bem-aventurados. Não poderia ser de outro modo, dada a crença na fixação definitiva da sorte da alma após a morte. Se há somente duas moradas, a dos eleitos e as dos condenados, não se pode admitir a existência de vários níveis em cada uma delas, sem admitir a possibilidade de que os atravesse, e, por consequência, admitir o progresso. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva. Se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Aí tem uma nota aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Tranquilo até aí? Vocês não querem comentar o inferno? Quero sair logo do inferno. Estou sacando vocês. Estão morrendo de medo de comentar. Vamos sair logo do comentário e aí lascou-se, né? Não, eu achei só, né, tem várias coisas aqui que eu achei assim, né, que a gente vai vendo tudo, mas aqui fica bem claro já a questão da inexistência, né, de lugar definido como céu e como inferno. E uma outra questão que, eu não sei, sempre me ocorre, né, as pessoas, os espíritos, então, eles se reúnem de acordo com as suas afinidades, então, embora não existam, né, eu não sei exatamente a interpretação de vocês, embora não existam as colônias destinadas à vida,
né, a vida não, a existência dos espíritos, existe as pessoas, enfim, né, se atraem mutuamente pela afinidade dos pensamentos, pela afinidade vamos dizer assim, das preocupações, das questões evolutivas, né? Isso. Então a gente imagina que, embora seja, não sei a interpretação, embora seja equivocada a questão de existir ou pelo menos não equivocada, mas não existe, não está no ensinamento universal dos espíritos a existência de colônias, embora exista esse agrupamento, né, afim, né? Mas não é um lugar, não é num lugar circunscrito, né? E nem tem ninguém que crie o local ou controle o local. Não existe uma gestão. Existe afinidade que ajunta a gente, só isso. Não existe É uma assim que vocês organização imaginam formal, também, né? Tá. né? Não E existe. aí as pessoas, aliás, desculpa, aí os espíritos se percebem de acordo com as afinidades, né? Alinhando as afinidades, Exatamente. os que são afins se percebem. E os espíritos superiores não. Tá bom, então. É isso mesmo que eu também imagino. É bem isso daí, né? Eu acho que o ponto principal dessa história de lugar circunscrito, esse daí é um ponto importante. A gente se reúne sim por afinidade. A gente até pode criar ilusões próprias, né? Mas é que você não tem no ambiente espiritual, você não tem nenhum efeito externo, né? Que atue sobre o espírito. Sabe o que eu ia É perguntar para vocês? problemático, né? Isso que Assim, como o pensamento ele é fonte de criação para o próprio espírito, isso. então nós podemos compartilhar os nossos pensamentos, nós compartilhamos nossos pensamentos plasmados no perispírito com os afins, né? Ou os espíritos superiores podem perceber os nossos pensamentos. O que vocês pensam disso? Não, eu acho que os espíritos superiores podem perceber o nosso pensamento. Mas eu acho muito assim. Pensa bem, nós estamos falando da psicologia de um espírito. Sim. E tem Um motivos, espírito. que tem motivos de existir, seja quais forem. Então o que está do lado dele, por qualquer motivo que seja, necessariamente não vai perceber a mesma coisa que ele. Vai perceber coisas semelhantes, mas que são outras coisas, entendeu? Porque você não está plasmando nada. Você gosta de plasmar ou criar um ambiente. Até agora eu não vi isso. Não, eu pergunto o seguinte: a minha colocação é no seguinte: um espírito, vamos dizer assim, que ele traz dentro de si pensamentos, tá? Sim. Então, de alguma forma, isso fica retratado no perispírito dele. Então, aqueles que são afins, eles percebem e podem até compartilhar daquela... Será que não foi isso que aconteceu com o André Luiz? Entendeu? De ter de pensar alguma coisa, o espírito dele. E aqueles que se afinavam compreendiam, viam aquilo. Ou uma parte daquilo. Ou uma parte daquilo, entendeu? Se Mas não que iludiam, aquilo fosse uma verdade. diz É uma assim, ilusão dele. que eles se iludiam, eles tinham uma ilusão semelhante. Eles compartilhavam uma ilusão, vamos dizer assim, entendeu? Porque eu acho que, assim, dizer que compartilhava exatamente a mesma ilusão, não. Isso eu não acredito. Porque é difícil duas pessoas pensarem exatamente iguais. Começa por aí, né? Mas que você pode estar compartilhando algumas afinidades, alguns pontos comuns que te provocam uma sensação ruim que seja, né? Vamos dizer assim, uma sensação ruim, não te deixa Ou bem similar. por algum motivo, te bloqueia, te deixa imobilizado, seja lá o que for. Eu acho que sim, por semelhança, por afinidade no sentido de semelhança, não de exatidão, entendeu? Porque quando você diz que existe um ambiente que todo mundo vê igual, é complicado, entendeu? Na verdade, eu não quis... Não é igual. Eu não quis dizer ao pé da letra, porque mesmo encarnado, Satiro, se nós quatro que estivermos na rua e nós testemunharmos um fato,
cada um de nós vai perceber alguma coisa diferente. Diferente. Mesmo na carne, isso é complicado. Porque as Mesmo conclusões, parecidos, isso mesmo. mesmo na Exatamente. matéria, isso é difícil. Porque o pensamento não é o mesmo, exatamente a mesma Não lógica. é. A percepção É dos diferente. fatos não é a mesma, né? Justamente. Aham. Aí eu concordo com isso daí, entendeu? Ok? Curioso que a gente vê o seguinte, né? Ele está falando tudo aqui parte da imaginação No homem. do ser humano tentando plasmar como é que funcionaria a justiça divina no caso da Tentando punição, compreender, né? do castigo, né? E o curioso mexe com uma tara, com um defeito que a gente guarda conosco, que é aquela coisa assim, eu sei tudo, eu tenho a solução e eu tenho o veredito. E isso mexe, você vê como isso pega, que o cara não está satisfeito em que ele está salvo, ele está satisfeito que os outros estão danados. Pode ver, algumas congregações aí, o que eles pregam? A danação do próximo. Nem pregando a felicidade que eles vão ter, estão pregando a desgraça que os outros vão sofrer. É verdade. Mas cheio. mas isso tem a ver com aquela história de você controlar as pessoas pela fé cega, né? Ou seja, você ameaça as pessoas. As religiões sobrevivem ameaçando as pessoas. Quando Uma vez eu vi um debate. passar isso, o cara vai embora para casa feliz e não volta mais, entendeu? Eu estava vendo um debate de dois pastores, né, de igrejas. E eles tinham um ponto de vista que eles ficavam questionando, que é o seguinte: um falava que depois do julgamento, o indivíduo que ia ser morto, aquele que não prestava, ele ia ser eliminado, ou seja, o inferno em si não existiria. E ele pega uma passagem lá que eu não me recordo qual que era do Velho Testamento. E o outro ficou indignado. Como? O cara tem de sofrer. Aí o outro falou, pô, o cara aprontou 60 anos aqui na Terra. Não vai sofrer nada? Ainda chutou, não, sofreu 100 anos. Né? Aqui na Terra, ele ficou fazendo os outros sofrer durante 100 anos. E ele vai ter uma pena eterna? Não, Deus vai só eliminá-lo. Deus não é tão impiedoso assim. Meu Deus! Aí o outro falou, não, ele tem de sofrer eternamente. Isso aí é uma questão do grau de sofrimento que eu quero impor ao próximo. Mas o primeiro falava, o outro acabou o sofrimento. Elimina-se, deixou de existir, não tem mais sofrimento. Porque até a piedade então, assim, passa a poder captar o cara, né? Então, ainda esse pastor que prega a morte do pecador, feita por Deus depois do julgamento final, é mais piedoso que o outro. O outro se regozija de saber que o outro vai sofrer eternamente. Não, e aí você Aliás, Fala, Su. Eu achei que ele trouxe uma coisa bem interessante, que ele coloca realmente a justiça divina como sendo uma coisa mais cruel do que a gente consegue aqui, né? E nós somos bem cruéis, né? Assim, diga-se de passagem. Hoje em dia, quando a gente pega e a gente percebe que a gente estava interpretando tudo errado, uma ação e ação, causa e efeito, se a gente hoje começa a ler tudo com nossos olhos, a gente fala, poxa, a gente estava falando apenas de talião. É verdade. É isso mesmo. Eu furei um olho e vou vir com o olho furado. Lá no começo, talião. Quer dizer que a pena de talião é a justiça divina. A lei de ação e reação é a pena de talião. É isso aí. É isso aí. E o quanto que isso não foi disseminado, falado. Aliás, né? Essa daí é a melhor maneira de você questionar as pessoas que acreditam em causa e efeito. Entendeu? Ou seja, aquilo que você foi. Então é lei de talião. Aí o espírita se perde, entendeu? Porque tem partes escritas que são conhecidas sobre a lei de talião, de que ela foi superada por Jesus. E aí, como é que se fica? Aí tu fica entre a lei e Jesus. Entendeu? Aí você...
E eu acho que cabe outro, assim, questionamento, né? A necessidade que nós temos ainda de punição, né? De achar que o outro tem que ser punido, né? Não, 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 e assim, olha que engraçado. Uma vez eu já vi uma pessoa falar isso daí, eu não sei quem foi. Apesar disso, o movimento espírita tem como solução para tudo o quê? O amor. É. Tem bastante crítico que Não, diz isso. você vai para um umbral, mas é com muito amor. É aquela mesma piedade que o Conde falou, entendeu? O piedoso mata o cara pro cara não passar a vida toda sofrendo. Esse é o piedoso, é por amor que ele tá fazendo isso, entendeu? Deve ser por amor que ele tá fazendo isso. Quer dizer. Tudo na natureza é amor. Tudo É amor, é amor. tudo é e amor. aí você. Gente, Tudo o dia que você lê aquele livro do Luciano dos Anjos, A Ponte, Você já falou. o El Atai, nossa, que lá, os artigos deles são. Porque fala da comida, né? Falou o camponês do pão branco, né? O Luciano dos Anjos pega o André Luiz e fala assim: olha, gente, eu sou um democrata, Ah. mas Deus não é pela democracia. A lei divina não é democracia, a lei divina é imposição. Vide, aí era bid, o que nos traz André Luiz. O pessoal queria se respaldar na comida. Aí veio uma ordem do alto, vai comer sua sopinha. Mas eu sou um democrata, mas a lei divina não é. A lei divina É imposição. ditadura. Faz parte. Ai, gente do céu. Mas assim, só lembrando, Su, Deus não se disse dessa maneira. São os homens que criaram Deus dessa maneira. Somos nós que criamos isso. Entendeu? Não foi especificamente eu e você, mas o homem, de forma geral, criou esse Deus cruel, esse Deus justiceiro. Eu tinha escrito uma peça de teatro, o pessoal não gostou uma vez. Eu tinha escrito que era o seguinte: o cara desencarna, ele chega do lado de lá e é recebido no céu. Só que o céu é um monte de espírito de zombeteiro que cria um céu artificial para enganar o trouxa. Mas o pessoal não gostou da realidade muito crua e nua, né? Aí um finge que é Deus, outro finge que é isso. E o pior não é isso. Para você dar um upgrade, faz a parte 2. A parte 2 é o seguinte: o cara descobre que eram espíritos zombeteiros. Aí ele vai adiante e acha outros espíritos zombeteiros que novamente enganam ele, entendeu? No outro nível. Não vai. Eu tinha feito isso, o pessoal não gostou, não. Eu acho que não ia gostar muito, não. Faz parte. Aí eu lembro, por causa que eu tinha lido aquele João Simões Continua, Orígenes Lessa, ele critica o espiritismo. E ninguém percebeu que ele critica o espiritismo. Mas ele fez uma crítica muito sutil no final do livro. A história é o seguinte: é um cara que morre, aí ele vai parar no mundo espiritual, aí ele vira aqueles espíritos zombeteiros que vai perturbar tudo quanto que é reunião mediúnica. E o que eles mais gostam é dizer que é Napoleão. Imagina. Aí tem uma hora lá que vai num dirigente, o presidente da Casa Espírita era um carteiro. Então ele era humilhado na vida social, mas ele se sentia bem porque ele era o presidente do Centro Espírita. E quando o Espírito começa a dizer que é Napoleão, ele fala: venha zombar aqui, tal. Aí o Espírito pega uma hora assim: justo você que foi meu general, meu braço direito, meu general. Nossa Senhora! Pronto, ganhou o cara. Ganhou o cara. E é assim, é isso. Aí no final, o que o Orígenes Lessa critica? A ideia da continuidade, a ideia de não ter um fim. Então, para ele, a solução dada pelos espíritas é tão cruel porque a vida vai continuar e para ele a vida é um eterno sofrimento. É uma eterna coisa sem sentido.
E ele critica. O pessoal não entende quem está criticando no final. É. Acha que ele fez uma gozação com o espiritismo, mas uma gozação pertinente. Eu falei, não, ele está criticando do ponto de vista existencial o espiritismo. Que é uma doutrina que não trouxe alento, muito pelo contrário, ele fala que vai ser infinito. Por quê? Porque ele está plasmando o estado atual dele como algo que não vai mudar infinitamente. Ele também Lembrar tira a que ele não questão. é espírita. Mas ele ele não entende, considera o progresso. porque ele entrou no espiritismo, entendeu todo aquele mecanismo de causa e efeito, tudo aquilo lá que disseram para ele, e escreveu um conto. Uma com crítica. Isso. Não, um conto. Ele não está criticando. Ele está colocando aquilo com aquilo que ele acha que é o espiritismo que ensinaram para ele. É. Mas no final ele pega e fala, eu não vejo lógica nisso, porque você não sai da roda. Você vai continuar sofrendo sempre. E ele faz uma crítica. Agora, ele fez a leitura exata do movimento espírita. Não, o que ensinaram para ele plasmou lá. É. Só que ele foi mais além, porque ele falou, isso não. Não, ele diz as palavras incômodas que ninguém gostaria de ouvir, né? Vocês estão todos Mas ele iguais. fala uma coisa assim, o que eu mais achei coisa é, gente, como é que vocês podem ficar felizes com essas ideias? Essas ideias não trazem consolo, alívio, conforto. Isso. Ele fala que é pior ainda, porque não tem fim. Uma coisa que nós, né, a gente percebe de uma maneira geral, quantas pessoas não se afastaram, então não manifestavam interesse em conhecer o espiritismo por todas essas questões aí que foram, né, de causa e efeito, aquela coisa punitivista. Acaba que assusta. Essas interpretações aí, mais tem um pouco, né, não tem lógica, né, Satiro, você pensar nisso, né? E é uma coisa meio... Mas qual que é o problema? No começo funcionou o contrário. No começo, o que aconteceu? O católico que estava insatisfeito com o vigário, ele encontrou no espiritismo algo que ele se simpatizava, ele foi. No começo atraiu, por quê? Porque não era tão diferente assim a proposta. Só que tem uma hora que satura, porque engessou. Hoje você vê, as igrejas não estão perdendo fiéis? Sim. O que está acontecendo? Nós estamos ficando idênticas à igreja. Quem que vai ficar na igreja? Aquele cara mais radical. Mas é isso aí. Verdade. É verdade. Quem que está no movimento espírita? O mais radical, aquele cara que é bem isso. A minha leitura é essa. A minha leitura é essa. É que você vê... E aí... Fala. Perde até a racionalidade que o espiritismo tanto traz, a primeira coisa que se perde é isso, né? A primeira coisa que se perde é isso. Não, dando um tiro no próprio pé. Nós damos um tiro no próprio pé, isso mesmo. Não, mas é verdade. Mas é verdade. Não, a federativa, por exemplo, a federação está com... Ela mesma vai se esfacelar por ela só. Já está. Na minha visão, já está. Os centros espíritas, de forma geral, até eu estava falando com um amigo meu, porque muito pouca gente está voltando para os centros espíritas. Eu falei, não. Você lembra antes da pandemia que a sua reclamação era que estava se esvaziando as doutrinárias? Eu falei, então não bota a culpa na pandemia. Porque antes da pandemia já tinha essa preocupação que eu vi no centro. Aí ele falou, é verdade. Eu falei, pois é, então... Lembra de como era antes da pandemia, você vai ver que o problema não foi a pandemia. Entendeu? Não bota a culpa externa. O problema é a forma como você, nos centros espíritas, consolam as pessoas. Cadê o consolo que vocês dão? O consolo, o que é? A pessoa poder ajudar o próximo? Tá bom, eu vou ajudar. Aí eu passo 2 anos dando sopinha, dando roupa e dando dinheiro pro centro. Como é que eu tô melhor? Não tô melhor. Eu tô igual. Verdade. Aí eu vi isso de uma senhora com 80 anos de idade, 40 anos de centro. A mulher disse pra mim, poxa, eu passei décadas e décadas aqui, ajudei a mudar da casa velha para casa nova aqui, não sei o quê. E eu não vejo nenhuma mudança, ela falando pra mim. Eu falei, mas que mudança que a senhora espera?
Eu não sei, mas eu não vejo nada, nada muda. O que eu faço parece que não faz diferença nenhuma para ninguém. E o que ela faz? Mas Ela vai faz para lá, ela. Nem sabe? para ela vai fazer. O que ela faz mas é cuidar de pessoazinhas, é ajudar as grávidas. Isso há mais de 30 anos, 40 anos que ela faz isso. Uma senhora com 80 anos de idade. Aí você fica olhando assim, né? O que você vai dizer, né? Você fica olhando e assim. assim, eu também fico pensando assim, sabe, gente? Os centros espíritas ainda traz uma formação ainda, sabe, de hierarquia, Mas é que eu tô sabe? falando, não Aquele responde. ensinamento, como você... Eu fui buscar, viu? Eu pesquisei andragogia, achei legal, um ramo novo, né, do conhecimento, e ele acaba com a verticalização, né? A pessoa escolhe, o adulto escolhe a forma, o que ele vai aprender. E nos centros espíritas, eu vejo ainda assim muita hierarquia. Olha, primeiro, né, essa questão da retomada de ler as obras do Kardec, né? Vai fazer curso de médiums, aí você estuda o quê? André Luiz, entendeu? E não o livro dos médiums, né? Fica uma coisa Não, mas assim. antes você tem que fazer todo um processo, fazer o curso de iniciantes, o Isso. curso de não sei o quê, o curso de não sei o quê, não sei. Só depois de muita avaliação, se acharem que você tem capacidade ou não, que você vai fazer o curso de mediunidade. Gente, não E tem- se acharem que você não tem nada de mediunidade, você é expulsa do curso. Você não precisa. É isso mesmo, Você Rosângela. não dá para acompanhar o curso, só se você não tem Não, nada, você que matou sai que foram você os não interessa. apostilados. Verdade, O que matou os Rosângela. cursos foram os apostilados. Começou a se criar a apostila, e aí a apostila já é um recorte da interpretação de alguém. Já é. Matou. E o que matou. correu, né, da apostilinha da FEB aí não está escrito no gibi, né? Então, Mas esse ponto que tá Aí quando falando você aqui, fala que a apostila é uma porcaria, é um lixo, nossa, você é expulsa do centro. Né, Conde? E ninguém ninguém vai te defender e falar, não, mas ela tem razão, essa apostila é muito ruim mesmo. Mas o fato é o seguinte, mesmo com a apostila, eu já usei muita apostila, né? Mas a gente acaba percebendo que você perde muito quando fica na apostila. Mas que você ficasse só na apostila, ninguém estuda. não. As pessoas estão indo, por exemplo, o nosso centro. Nosso centro, quando eu entrei, quando eu entrei não, quer dizer, faz uns 15 anos, as pessoas perceberam de que ninguém estudava Kardec. Ninguém estudava Kardec. Ninguém nunca estudou Kardec no centro. Tinha um ou dois que tinham estudado Kardec. Aí se obrigou todo mundo a estudar Kardec. Aí foi todo mundo obrigado, se quisesse continuar na mediúnica, por exemplo, você tinha que voltar a estudar, pelo menos o Livro dos Espíritos e estudar o Livro dos Médiuns. Aí os caras saíram por 4, 5 anos, que nem uns loucos estudando, né? Cumprindo tabela, né? Pegava a apostila e cumpria a tabela. E não sabia nem o que estava falando. Aí começava a usar aqueles conhecimentos parciais e se perdia completamente, né? Assim, ou seja, as pessoas hoje todas estudaram. Não, já estudei todas as obras. Falei, quantas vezes? Uma. Não precisa mais que uma. Ou seja, já pegou o diploma. Tem gente que espera receber o diploma no centro espírita, que quer provar que ele estudou aquilo, entendeu? Eu falei, pô, mas não tem diploma, entendeu? Tem? Ah, não, tem. Eu andei viajando, fui pro Rio de Janeiro, né? E quando eu voltei, tinham implantado o diploma no meu centro. Eu falei, tem diploma. Eu falei, bom, então eu vou requerer os meus todos aí, né? Os diplomas todos que eu fiz, eu vou requerer. O que você vai falar, entendeu? As pessoas não estudam, elas entram para cumprir tabela. Aí o cara, você já estudou quantas obras? Eu falei assim, não interessa quantas vezes eu estudei, que obras eu estudei, sabe? Para mim é um conhecimento, não é para você o conhecimento. Eu não tenho que provar nada para você, né? E aí
a gente mesmo cria, né, o inferno que a gente vive, né? A verdade é essa. Você mesmo cria o inferno que você vive e ainda colabora com o inferno dos outros, né? Que vem, se assemelham com você e, gostei da sua ideia de inferno, vou entrar nela. E aí entra na ideia de inferno. E depois de, sei lá, 40 anos, você percebe que, poxa vida, mas o que eu fiz de prático, entendeu? Ou então, como tem uma outra senhorinha, essa é muito boazinha, essa daí, mas tem uma outra que é revoltada, que ela falou assim, poxa, esses anos todos ninguém nunca me agradeceu. Aí você conversa com ela tá revoltada da vida com todo mundo no centro, entendeu? Porque ninguém agradeceu a ela as décadas que ela ajudou, inclusive dando aula, inclusive não sei o quê. Experimenta, né? Você deixar de agradecer dentro de um centro. Não, você isso tem que aí ser ingrato o tempo todo. Não, mas... Porque se você não, você é ingrato, você não sei o quê, você não sei o que lá, entendeu? A cobrança é muito grande. É a mesma lógica, a gente cria, é isso que a gente acabou de ler. Vamos seguir um pouquinho mais, vamos lá. Vamos. A igreja admite, é verdade, uma posição especial em certos casos particulares. As crianças mortas em tenra idade, não havendo praticado o mal, não podem ser condenadas ao fogo eterno. Em contrapartida, não havendo feito o bem, não têm direito algum à felicidade suprema. Elas encontram-se, então, diz a igreja, nos limbos. Situação mista que jamais foi definida e na qual, se não sofrem, também não desfrutam da perfeita felicidade. Mas já que sua sorte está irrevogavelmente fixada, elas estão privadas dessa felicidade pela eternidade. Essa privação, já que não dependeu dessas almas que fosse de outra forma, equivale a um suplício eterno e merecido. O mesmo ocorre com o selvagem, que, não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião, peca por ignorância, abandonando-se aos instintos naturais, e não pode ter nem a culpa nem o mérito daqueles que puderam agir com o conhecimento de causa para o próprio adiantamento. A simples lógica repele semelhante doutrina em nome da justiça de Deus, que se encontra inteira nessas palavras do Cristo, a cada um segundo suas obras. É preciso que se entenda por obras, boas ou más, as que se praticam livre e voluntariamente, as únicas cuja responsabilidade se incorre, o que não é o caso nem da criança, nem do selvagem, nem daquele que voluntariamente foi esclarecido. Esse ponto é mortal, né? A doutrina espírita nos ensina isto. Não há uma só imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lamentáveis e inevitáveis. Tampouco uma só boa qualidade que não seja a fonte de alegria. Assim, a soma das penas é proporcional à soma das imperfeições. Da mesma forma que a soma da felicidade é proporcional à soma das qualidades. Nota. Essa explicação corresponde ao item 7º do resumo da Lei da Justiça Divina no capítulo 8, que afirma: e não há uma única má ação, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais. Não há uma única boa ação, nem um único bom movimento da alma. Em suma, o mais singelo mérito que seja perdido. Donde resulta... Bom, aí fica... Fala. Não, aí fica bem claro, né? Aqui pode recortar e colar em tudo quanto é lugar da doutrina espírita, né? Mas tem aquela questão da punição, né? É. Donde resulta que a alma que possui 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais que aquela que só tem 3 ou 4. Mas quando dessas 10 imperfeições restar-lhe 1/4 ou a metade, ela sofrerá menos. E no momento em que não lhe restar nenhuma, ela não sofrerá de modo algum e será perfeitamente feliz.
Tal qual, na Terra, aquele que tem inúmeras doenças sofre mais do que o que tem apenas uma, ou que não tem nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades tem maior ventura que a que tem menos. A consequência dessa concepção é que há tantos graus de felicidade ou infelicidade das almas após a morte, quanto forem as qualidades boas ou más que elas possuem. Nota: conforme os dogmas religiosos, a condição após a morte é uma só, sendo a alma condenada ou bem-aventurada. O sofrimento do inferno, por exemplo, é igual tanto para quem cometeu um pecado quanto para o pior facínora. O Espiritismo demonstra o conceito de graduação e proporcionalidade da sensação de felicidade ou infelicidade do espírito, relativamente às suas qualidades boas ou más. Mas sempre a infelicidade é temporária e a felicidade suprema o destino para todos os seres. Sendo permitido a todas as almas adquirir o que lhes falta e desfazer-se daquilo que tem de mal, conforme seus esforços e sua vontade, resulta ainda daí que o futuro não está selado para ninguém. Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Recebe-os em seu seio à medida que eles atingem a perfeição, deixando assim a cada um o mérito das próprias obras. A natureza das penas é objeto de um capítulo especial e resulta, ademais, dos numerosos exemplos citados na segunda parte desse livro. Nota: o céu e o inferno é uma notável tese elaborada por Kardec quanto à metodologia espírita, utilizada nesse livro para o estudo da vida futura. O método é apresentado no prefácio e empregado na investigação. Já a teoria está definida na primeira parte, pelo estudo racional de milhares de diálogos com espíritos de toda a escala evolutiva e pelo ensinamento dos espíritos superiores. Kardec selecionou exemplos significativos que confirmam a teoria, apresentados na segunda parte. As leis da justiça divina, referentes ao futuro da alma, foram resumidas em 25 conceitos, deduzidos da concordância entre inúmeras observações, em diversas partes do mundo, no diálogo com espíritos de todas as fases da escala espírita. Há uma correspondência entre os pontos sintetizados por Allan Kardec no capítulo 8 e a doutrina desenvolvida por toda a primeira parte dessa obra. Na segunda parte, uma seleção de exemplos dos espíritos nos diversos estados de sofredores e a felizes. Algum comentário? Eu terminei esse capítulo assim com com aquela leitura que a gente tem feito e estudado todos esses tempos nessa retomada, vamos dizer assim, do espiritismo, de que é um processo interior do espírito, não é? Autônomo. Realmente, assim, esse capítulo ele me deu assim bastante isto, de que o sofrimento ou a felicidade são inerentes às suas próprias escolhas, às suas ações, e nisso Deus não está para te punir, nem para aliviar nenhum tipo de não, vou tirar com a mão, né? Aquela coisa, eu vou orar para que tirem com a mão, com um efeito milagroso, aquele determinado sofrimento. E também, o que eu achei interessante é que essa sede, né, humana de ver o outro ser punido, ser castigado, e aqui ele coloca exatamente como um processo interior do espírito. Então, eu, por exemplo, não tenho a capacidade de avaliar, né, se o outro vai sofrer ou não sofrer pelas atitudes dele, porque só ele sabe se ele fez o bem, se ele fez o mal, e eu, quanto semelhante, não participo desse processo. É dele interior, é autônomo. Isso. Então, gente, é libertador, né? Ler um negócio desse, terminar e você falar... É libertador, né? Eu acho que você está certíssima. E assim, o que eu acho mais incrível nessa obra, que a gente tinha sido avisado, né?
lá no começo é que ela é muito objetiva. Realmente ela coloca os pingos nos is. Quer dizer, você chegar, imagina, na quarta obra de Kardec, não tinha Gênesis, e você estudar isso, não tem nada mais claro que isso. Ou seja, o inferno, o céu, o que é isso? Né? Assim, e se você perceber, nem tem muita coisa no inferno, né? Tem poucos conceitos aí. Porque o mal é a ausência do bem. O bem tem muitos conceitos, até porque qualquer gradação ela se dá em direção ao bem. Né? Ela, ou seja, eu estabeleço o ponto que eu me encontro e eu cresço, eu progrido, eu nunca retrocesso, retrogrado, né? Então, isso é a primeira coisa. Tem uma outra coisa que eu tenho sentido nos grupos de estudo e até visto em algumas lives. Eu não tenho participado, né? Eu só assisto depois. E aí eu fico com essa impressão, compartilhar com vocês. É o seguinte, eu estou começando a achar que esse efeito está batendo nas pessoas e que as pessoas estão realmente começando a ficar incomodadas, entendeu? Que assim, você nessa obra você não tem o que discutir, entendeu? Você não tem o que dizer meias palavras ou interpretar. Na Gênesis você até consegue, porque ele é uma evolução disso. Aqui não, aqui ele coloca claramente quais são os pontos. E conclui, como a gente vai ver, no capítulo 8. Com tudo já tendo sido explicado. E resume lá. E de uma forma muito positiva, construtiva. Que vai contra esse espírito das religiões de esconder, destruir, segurar, controlar, entendeu? Que as religiões têm. Bate de frente muito mais forte. A minha impressão é que é uma obra simples, mas que ela bate muito mais forte nas pessoas. Você vê, olha que capítulo curtinho esse. Mas você, depois de ler, você não tem como alegar qualquer outra coisa diferente. Você não tem como. Você, sabe, você fica... pois é, mas peraí que eu esqueci o que eu ia dizer. Sabe, você não tem. Você fica assim. Só se eu disser que eu não acredito. Aí eu posso dizer que não é por aí. É de outro jeito. Sei lá qual jeito. Mas eu não tenho como dizer. Depois está muito bem colocado e demonstrado na obra. Realmente é uma obra simples, hiper básica. Eu acho que realmente é a base da moral, não é o evangelho. A base da moral é o céu e o inferno. Começa no céu e inferno e acaba com a Gênese. A base do estudo da moral. Entendeu? Está claríssimo isso. Né? Quer dizer, tá, realmente demonstra todos os pontos. Eu tenho percebido isso, entendeu? E inclusive eu tenho percebido que tem muita gente reagindo muito mal no sentido de não tá muito afim de saber do que está escrito não, entendeu? Não, tipo assim, tá desconfortável demais com o que está lendo. Eu tenho percebido isso. Tem gente que não está confortável com o que está lendo. Eu acho que tem gente que estuda mesmo e não fica confortável com o que lê. Não, mas eu acho que essa obra dá menos brecha para você achar uma porta de fuga, entendeu? Eu só não concordo, Satiro, quando você fala que a base está nela. Não está só nela. Tá no Evangelho, mas o problema é o seguinte. Você não consegue ler o Evangelho depois que você lê o Céu e o Inferno, da mesma forma que você lia antes. Sim. Porque o óculos muda. O óculos para ler é o Céu e o Inferno. Justamente. Por isso que você pegar o artigo do Rustang, ele critica ferozmente o Céu e o Inferno. Mas é nesse sentido, no sentido de você ter todos os principais conceitos compilados inicialmente no Céu e Inferno. Lá existe a moral aplicada, mas ela é uma moral que não apresenta os conceitos claramente, que nem aqui. Então, para mim, a melhor obra moral de Kardec são as duas últimas, que mostram a verdadeira moral e que ensinam claramente isso. Tanto que foi a parte que foi adulterada. É o que você falou. Se eu ler o Céu e o Inferno, eu leio diferente o Evangelho.
Com certeza. Isso E aconteceu. uma outra coisa que eu já ouvi o Conde falar, assim, não exatamente, acho que até falando mesmo do céu e inferno, e tem me feito, assim, refletir muito, porque, assim, quantas vezes a gente estuda a doutrina espírita e nós falamos, né, a doutrina espírita, dos espíritos, e toda a base dela é justamente porque da imortalidade da alma. Mas, às vezes, quando a gente esquece que existe um plano espiritual, né? E o quanto que a gente que realmente faz sentido essa questão do conluio do plano no plano espiritual, também de espíritos não interessados, que isso daqui seja estudado da forma, né, com que Kardec trouxe, reuniu com todo esse conteúdo de autonomia, né, que a obra traz, da questão da não punição por Deus, da questão da evolução e da culpa ser um processo interior, sem que ninguém tenha, porque é o que você falou, Satira, as pessoas são controladas pelo medo. Então, as pessoas têm medo uma das outras, têm medo do que umas podem fazer para as outras, têm medo do que nossa, o outro vai ficar chateado, tem medo. E aí você fica chateado, como que eu vou para o inferno? Porque o outro vai ficar me apontando lá no inferno. Justamente. Então, é uma questão, e o quanto que o plano... porque, assim, essa obra ficou enterrada, gente, todo esse tempo. Não, eu acho que o pior pra gente agora, eu acho muito pior a gente ter aprendido de uma maneira e tão longe, e de repente o cara fala, não é bem isso, é outra coisa. Aí é um baque, eu não vou mentir, é um baque do caramba, entendeu? Foi muito mais fácil você absorver o céu e o inferno naquela época de Kardec do que é pra gente no Brasil hoje, por exemplo. É muito mais difícil, né? Então isso aí, digamos assim, nos coloca uma dificuldade maior. Mas dificuldades fazem parte, vicissitudes fazem parte da vida. Se não fosse aí, era em outro lugar. Então, paciência, entendeu? A gente tá aí para isso mesmo. Mas isso é uma coisa que a gente tem que vencer. Que você falou, né? Até eu já vi uma vez o Paulo comentar sobre isso e me chamou muita atenção. Eu comecei a pensar nisso. O quanto a gente deveria se ver como espírito e menos como personalidade. Ele falou isso uma vez. Que a gente se vê muito como personalidade. E essa é a verdade. Esse é um belo puxão de orelha, porque na hora que você parar de se ver como personalidade, parar é difícil, mas você começar a se ver menos como personalidade e mais como um espírito eterno, muda completamente a visão de uma série de, sabe? Uma série de coisas que você espera, elas no mínimo enfraquecem, elas perdem poder sobre você, entendeu? Se você parar. Agora, é óbvio que é justamente na força da personalidade que muita gente se esconde, né? E não consegue quebrar essa barreira. É um muro que te esconde atrás, você se esconde atrás desse muro. A gente percebe isso. Mas isso, novamente, faz parte das vicissitudes e daquilo que cada um de nós construiu para si mesmo, né? Ninguém coloca barreiras que me impedem de superar um obstáculo. Eu é que não consigo superar o obstáculo. O obstáculo é o mesmo para todo mundo. Então, aí eu acho que esse capítulo é pequeno, traz poucas coisas, mas bota o dedo na ferida direto, entendeu? E deve ser difícil para as pessoas. Porque quando a gente se desliga nós colocamos muita coisa na personalidade, né, Satiro? Nós somos, nós estamos aqui, nós não somos, nós estamos. Isso. Numa determinada vestimenta física, ocupando determinado local, que na verdade é só um uso daquilo, né? Justamente. É só um uso. E, assim, muito associado às circunstâncias, né? Que você está inserida nessa vida, mas não quer dizer que isso seja... Isso define o seu espírito, né? Isso te defina. Não define. Né? Esse aqui é o ponto. E aí, quando você pensa assim, toda aquela questão de
do lugar que você ocupa, do cargo que você tem, dos títulos que você conquistou, isso tudo perde o sentido. Porque, e aí, isso é para sua personalidade, tá bom. E o que você agregou disto para o seu espírito, né? O quanto que esse conhecimento, ou essa posição, te auxiliou na prática do bem, né? Das suas escolhas. Mas e aí, você acabou de falar um outro ponto que eu acho que impacta as pessoas demais, incomoda muito. É quando você bate na tecla de que não basta você saber, você tem que praticar. Aí, meu amigo, e ninguém tá te cobrando nada, mas você se cobra. Fala assim, pô, eu tenho agido dessa maneira? Você pode sair, você pode parar de falar com todo mundo, mas a tua consciência tá ali. Eu tenho agido dessa maneira? Eu tenho praticado aquilo que eu falo? A coisa mais pior simples. É saber, né? Pior saber. Aí isso incomoda. Não saber. Isso incomoda, entendeu? Isso aí é como alguém puxando a tua orelha o tempo todo. E dói. Entendeu? E dói. E machuca. A gente se machuca com isso. Então você tem que se compreender, né? Primeiro, e buscar uma maneira de se melhorar. E se melhorar não é conhecer. Ah, não, porque eu já aprendi isso. Aquilo que eu falo, cuidado, aprendizado não é saber. Saber é uma coisa, aprender é outra. Completamente. E vocês concordam com a ideia de que nós já temos nós já adquirimos vamos dizer assim, um patamar evolutivo no qual nós temos a condição de discernir, né? A gente já tem a condição de saber entre o bem e o mal. Então, eu acho que a maior parte, realmente, assim, é a prática, agora é a evolução moral, né? Não que os espíritos colocam, né, que a evolução também da inteligência, da razão, é algo, assim, né, sem que a gente consiga hoje fazer uma ideia da sua grandiosidade, mas proporcionalmente em relação à moral, existe uma importante necessidade de avanço ainda, né? Porque nós evoluímos muito mais na inteligência do que na razão do que na moral, né? Então acho que eu concordo com você. Eu acho que a razão está em desenvolvimento muito agora. A inteligência, para mim, já está disparada na frente. Só que agora não adianta nada. Se cada um não pegar essa inteligência usando a razão e aprimorar essa razão, você não vai fazer as escolhas certas. Ou não vai escolher, ou não vai fazer as escolhas certas. Daí você não vai evoluir. A evolução moral vai ficar estagnada, entendeu? Ou vai crescer muito lentamente. E me parece que esse momento é um momento que causa muito incômodo ao espírito, porque como nós já temos condições de ter a percepção, né, que nós temos que ter escolhas e realizar, porque pela razão e inteligência que tem um grau já importante, isso é algo que fica cada um, né, dentro do seu próprio interior, enfim, percebendo a necessidade de que nós temos que partir para uma outra, um patamar de realização, vamos dizer assim, né? Uma coisa... Eu concordo. Eu acho que é muito mais difícil você fazer por você do que você dizer para os outros o que eles deviam estar fazendo, né? Não, eu estou ensinando ao mundo a ser um mundo melhor. E com certeza o mundo não está me escutando, mas eu continuarei nessa minha cruzada e ajudarei a todos a melhorarem. É muito fácil dizer para os outros. Agora eu quero ver você dizer para você mesmo e fazer aquilo que você acabou de dizer para o outro. Não faz nada diferente. Aquilo que você falou para o outro, faz você. Mostra para mim aí que você está fazendo. Essa que é a dificuldade que a gente tem. Entendeu? Enquanto a gente não se confronta com ela, bom, você não vai evoluir. Não adianta.
Você é muito inteligente para saber que devia estar fazendo, mas você não está fazendo. Entendeu? Eu me sinto assim, falando, nossa, eu sou tão inteligente nessa parte, mas por que eu não faço? Por que eu não faço? Peraí, tem alguma coisa errada. Ou eu não tenho a inteligência suficiente, ou tá faltando vontade, né? Ou você já sabe, né? Você já sabe que tem inteligência suficiente. Tá faltando mais razão, né? Mais razão e mais vontade aí para fazer as coisas. E aí, como é que você faz? Aí é problemático, né? Quer dizer, então é bem isso mesmo aí. Mas eu acho essa obra, eu não sei, eu tenho a impressão de que ela incomoda muito mais as pessoas. Eu acho que ela está incomodando muito. Eu não sei como é que ela vai bater no movimento espírita, mas eu acho que ela vai bater de uma maneira muito diferente que a Gênese. Minha impressão. Não, essa daí é muito mais. Ela é muito mais, nota. Eu acho que eles estão mais preocupados com ela do que com a Gênese. Porque só esse penúltimo. Só para esse último parágrafo aí, dá uma espera, né? Quando ele fala das imperfeições. Que a alma que possui 10 imperfeições. Sim. O que ele está matando? Ele está matando a ideia de localidade. Eu quero ir para o nosso lar. Você vai ser lá a mesma coisa que você é agora. Você tem imperfeição aqui, vai continuar. E casa com a lei do progresso, né? Casa com a lei do progresso. Por exemplo, eu esqueci de citar, mas olha uma coisa que eu percebi em vários discursos. As pessoas, e eu tenho batido nessa tecla, você vai me ver batendo direto nela, que eu percebi, quando eu acho esse discurso, eu vou, deixa eu fazer uma observação aqui. As pessoas se julgam perfeitas ou imperfeitas, nos dois extremos, como se não houvesse meio do campo. Eu nunca tinha percebido isso, mas agora tem muita gente que está com o discurso de que eu sou perfeito ou eu não sou perfeito. Aí no que a pessoa se acha perfeita em uma coisa, ela se considera perfeita. Quase que isso. Ela não diz porque ela sabe que não é verdade. Mas o sentimento dela leva ela para dizer, não, eu não tenho muito o que aprender, eu já aprendi. Mas você sabe por que a obra acaba com medo, Satiro? Porque a pessoa já está enfrentando ele. Porque, nota. Todo mundo tá. Ele fala o seguinte, se você carrega a imperfeição em si, você já carrega o inferno. Se você já carrega as qualidades, você já está carregando o céu. Então é muito melhor carregar os céus. Que nem muito você vai no centro espírita, o que a pessoa fala? Eu tenho medo de onde eu vou depois que eu morrer. É isso que eles trabalham. Olha, onde eu vou depois que eu morrer? Existe essa preocupação. Olha, contribui com a cesta básica do Centro Espírita. É bem isso. Se você contribuir com a cesta básica do Centro Espírita, você vai estar arrumando um lugarzinho. Não, bônus hora dá até para quantificar, né? Numa colônia espiritual, no nosso lar. Mas é verdade. Ou você vai ter quem olhe por você quando você estiver no umbral. É verdade. Você está se protegendo. Quantas cestas? Olha, você já carrega o inferno e o céu dentro de você mesmo. Você não vai melhorar. Não assim, porque você deu. Como é que era que a igreja cobrava antigamente? Quando o cara ia morrer, o salvo-conduto tem um nome? Não é salvo-conduto, até eu sei qual é. Vendia o... na hora que você está morrendo, o cara doava a terra para a igreja e recebia a salvação. A salvação. Não, ele comprava a salvação. Os centros, os gente que estão interpretando a doutrina, estão oferecendo a mesma coisa. Olha, você vem aqui... Só mudou o nome. Frequenta o Nova Era, frequenta a federação, frequenta o centro que for... O caminho está aqui. O caminho está aqui. O que vai acontecer com você? Você vai estar se garantindo. Aí o cara não viu uma semana, o cara se sente desmagnetizado. Por quê? Porque ele não fez a homilia. Não, ele não fez indulgência. A indulgência. A indulgência da igreja. Indulgência, então. Aí o que acontece? Mudou? Nada.
foram aperfeiçoando, dando um jeitinho e colocando o mesmo pensamento que tinha antes. Aí vinha uma obra como essa, seca, que não deixa espaço para retrucar. Esse é seca, a palavra é essa. Não, Kardec voltou atrás e mudou. Não, a palavra é essa, seca. Dá para entender porque que os jesuítas foram à loucura, né? E compraram tudo. E não souberam o que fazer com ela. Quer dizer, souberam, né? Provavelmente devem ter colaborado com a adulteração dela. É só você ver, né? Onde que acharam aquela edição da Gênese? Alterada. De 1860. Num colégio jesuíta. Numa biblioteca que recebeu... de um colégio jesuíta, né? Recebeu o acervo de um colégio jesuíta. Estava lá a Gênese. Publicada. Publicada. Mas não distribuída, que não conseguiram. Provavelmente o Céu e o Inferno, eles deram um jeitinho com algum cara, né? Aquele jeitinho que a gente conhece. A autoridade fez olhos e deixou. Só que a Gênese caiu na mão de outra autoridade. Falou, não, isso não pode ser publicado. Tem razão. Tem razão mesmo. Até que em 72 eles tentam arrumar. Conseguem, né? Mas isso chama muita atenção, né? Se a gente vê como bate nas pessoas isso. Não, mas eu acho, Satira, que você, que nem vocês estavam falando, que ela traz o resumo da moral, né? Ela traz assim de uma forma objetiva. Então é aquela coisa, a gente lê, e aí, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? Tudo que eu leio, percebo e compreendo, aquilo ele repercute de alguma forma no curioso é o seguinte, meu... quando o pessoal vai, por exemplo, assim, eles pegam, mas se você vê a mensagem do Santo Agostinho, ele fala que você colhe na outra vida o que você fez na anterior. Aí você pega e fala assim, vem cá, a doutrina progressiva quem veio primeiro, o Evangelho ou o Céu e o Inferno? Evangelho, né? Depois o Céu e o Inferno. O Evangelho veio o quê? Aprimorar e limpar as arestas do que estava antes. Mas esse é um entendimento que como foi, eu acho, né, fragmentada a obra toda, ou abandonada em boa parte, é uma coisa que você não consegue ter essa leitura. Se você não leu a obra, estudou a obra, você não tem essa leitura da evolução das hipóteses, do conhecimento que vai sendo trabalhado nas obras espíritas. Você não tem essa evolução. Você não sabe sequer, que é o primeiro ponto, eu acho, distinguir o que é ciência, filosofia do homem, do que é conhecimento dos espíritos. Aí você começa a atribuir o que é a ciência do homem, você atribui aos espíritos que trouxeram. Mas é isso mesmo. Você falou uma coisa que é interessante. Separa, entendeu? Tiro, essa questão da progressão também da doutrina espírita. Isso é uma coisa que nós começamos a estudar e a pensar e a enfatizar isso há pouco tempo. Não, realmente, acho que é justamente com a retomada da leitura e do estudo das duas últimas obras, que é Céu e Inferno e a Gênese, que, mas ele tinha escrito os Espíritos, o Kardec tinha exposto isso de um jeito lá no Livro dos Espíritos, lá no Evangelho, e agora está aqui de uma outra maneira. Isso é uma coisa que nós estamos falando há pouco tempo atrás, mas eu acho que é porque justamente há pouco tempo atrás é que nós percebemos nós percebemos o quanto essas duas obras estavam esquecidas, soterradas. E pior, né, gente? Toda essa questão, assim, eu estou lendo agora com vocês, estudando agora com vocês aqui a tradução da primeira edição, e eu estou estudando agora mesmo com vocês, porque eu não cheguei a ler até o final sozinha, e não estudo em outro grupo. Realmente, assim, tem uma diferença brutal para outra
para a quarta edição, não tem jeito. Mas... Não, assim, eu nem comparei tanto as obras anteriores, porque foi uma obra que eu li e fiquei, eu não vou mentir, eu fiquei boiando, entendeu? Falei, sabe, não se encaixava em lugar nenhum. Mas não, então. Eu não consegui entender, juro por Deus. E é por isso que eu acho que a gente ficava sem esse comparativo, entendeu? Para falar, poxa, houve progressão do conhecimento dentro da doutrina espírita. E uma grande progressão. Você não tinha esse dado. Tudo bem que assim, as traduções, a gente sabe do problema das traduções. Essa semana aí eu peguei acho que era 783 do Livro dos Espíritos. Você pega a tradução do Herculano para do Guilon, assim, de uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a gente é a mesma obra que foi traduzida. É bem isso mesmo. Então, assim, é um momento muito bacana para a gente, né, podendo estudar isso tudo de novo e recuperar. Mas é bem por aí mesmo, entendeu? Mas eu acho que tem muita gente surpresa com a obra. Vamos ver como é que elas vão continuar reagindo, entendeu? Eu acho que vai ter gente do lado de lá que vai abrir os olhos, finalmente. Vai ter gente que deve estar muito irada e que não sabe como, que nem o jesuíta, não teve o que fazer, entendeu? Vamos tentar adulterar novamente. E tem gente do lado de cá que achava que também está sendo confrontada. Porque é incômodo, né? Não sei, para mim pelo menos é incômodo. Amanhã, por exemplo, o pessoal que se veste de vanguardista, amanhã não, é hoje tem live aí. Por que as obras de Kardec não foram adulteradas? Sim. Live. Eles agora falam no genérico. Pensa aí, né? Vai e pega. Porque quando estava assim... a briga já estava, mas agora tocou no Céu e Inferno. Gente, você sabe qual que eu acho que ficou muito claro? É assim, quanto mais não terminei a obra, foi que eu acabei de... eu estou estudando com vocês, então nós estamos aqui, acabamos o Inferno agora, então nós estamos ainda no começo, mas a minha sensação até agora de leitura é que é incomparável uma com a outra. Então, assim, é muito objetiva. E você pensar que metade da obra é esse começo? Então. Menos da metade, né? Porque um capítulo é um resumo das penas e gozo, né? É um resumo. E é um resumo completamente diferente, brutal. Depois são os exemplos. Entendeu? Já teve uma pessoa que me disse que está amando os exemplos. Por quê? Você manipula o exemplo como você quiser, você aplica o conhecimento que você quiser no exemplo. Se você não quer estudar a parte primeira, você passa rapidinho por ela e vai para a parte segunda. Entendeu? Eu imagino, eu dei uma folheada lá, mas eu não fui adiante. Falei, calma, vamos entender direito essa parte primeira e depois vamos para ver os exemplos, é fácil. E se você vê que tem alguma contradição, esse ponto você tem que estudar, porque você não pode perceber a não ser que você perceba a contradição exatamente como ela é, né? Pelo que ela é, e não como algo que suscita dúvida na obra de Kardec. Não faz sentido isso. Eu não posso escolher qual é a frase que eu escolho de Kardec que está certa e a outra está errada. Ou eu aceito a obra ou eu não aceito a obra, entendeu? Ou você sana as dúvidas, as contradições na própria obra, porque ela é progressiva, justamente. Ou não tem sentido. Ou então não tem sentido. Não tem sentido, e aí você explica facilmente como é que as pessoas correm para as outras obras que não são Kardec, né? É muito fácil. Você achar alguém que tem um entendimento que você gosta. É muito fácil. Ou que você entendeu da maneira que você gosta. Aí sabe? E você abandona Kardec imediatamente. Então, é pra gente pensar aí. Mas eu acho que é uma obra realmente que vale a pena estudar. E começar, entendeu? E que dá um rock and roll na cabeça de quem nunca viu, né? Dá um rock and roll. Ok.
Estamos a 1 minuto aí. Alguém quer fazer uma oração de encerramento aí? Eu faço. Obrigado, Conde. Agradecendo por mais um sábado, por mais um dia na carne, que nós consigamos nos manter coesos e equilibrados com todos esses conhecimentos que vamos adquirindo, e que consigamos, de alguma sorte, fazer desses conhecimentos uma alavanca para a nossa melhora individual, e que essa melhora individual reflita no coletivo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Bom fim para os senhores. Boa reunião, Conde. Lá. Boa Retomar. tarde para vocês. Boa tarde, Sul. Boa 150 semana dólares. para vocês. A gente se encontra Boa terça-feira. semana, gente. Conde, não sei o que é, mas boa sorte, então. Muita sorte. É reunião de centro, de 2 anos, imagina. Nossa, muita E sorte. de um centro dividido, imagina. Ai, pois é. Muita sorte para vocês, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Beijo pra Boa todos. semana. Tchau, tchau.